25 de setembro de 2015. Domingo é dia de choque rei no Morumbi. Personagem da última vitória do Verdão no estádio, ex-volante Claudecir relembra a goleada histórica. Osório chuta o pau, fala em cinismo, hipocrisia e pode mesmo ir embora do São Paulo. Você confia na diretoria do São Paulo? Por lo que hicieron con el elenco y los desfalques, no. Sem Arouca e também Dudu, Palmeiras deve ter Thiago Santos e Rafael Marques como titulares no clássico do final de semana contra o São Paulo. Tem clássico também no Rio. Vasco segue na luta contra a Degola e enfrenta Flamengo, freguês em 2015. No Santos, dualidade. Festa pela convocação de Ricardo Oliveira e seriedade para a partida de domingo contra o Inter. FIFA confirma que Copa no Catar acontecerá no fim do ano por conta das altas temperaturas. E ainda, Joseph Blatter é alvo de investigação criminal da Justiça Suíça. E as notícias do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava. Olá, boa noite. Domingo, o Morumbi será palco de mais um choque rei. Pode ser que o confronto marque o último encontro do ídolo são paulino Rogério Ceni com o Palmeiras, maior vítima do goleiro artilheiro. Mas foi o Verdão também que talvez seja o dono do mais famoso e bonito gol sofrido por Ceni. Sim, aquele mesmo do Alex, com direito a um chapéu no capitão tricolor. Esse gol foi marcado em 2002. Curiosamente, aquela foi a última vez em que o São Paulo foi derrotado em casa pelo rival. O repórter Alexandre Silvestre conversou com o volante Claudecir, que estava em campo pelo Verdão naquele dia e que também guardou dele. Ele nos contou os bastidores da última vitória palmeirense no estádio São Paulino. A primeira vez a gente nunca esquece. E a última? Foi em 2002, no torneio Rio-São Paulo. A última vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no Morumbi aconteceu em 2002, pelo torneio Rio-São Paulo. Claudecir foi testemunha ocular e um dos protagonistas. Marcos, Arce, Alexandre, César e Daniel, ali de volante. Paulo Assunção na frente da zaga, eu, Magrão e Alex. Na frente, Itamar e Christian. Magrão abriu o placar. Claudecir marcou o segundo do Verdão naquele clássico. Um golaço. Fiz um gol que, se for comparado hoje na rebatida que a gente brinca, valeu 9 gols, né? Porque bateu no travessão, na trave e entrou. Então, valendo como se fosse rebatida, 9 gols. E se o gol do Claudecir deveria ser multiplicado por 2, por 3, como quantificar a pintura de Alex? O Alex, né, um gênio, pensou rápido, fez aquela belíssima jogada, né, deu o chapéu no zagueiro, no Rogério Ceni e fez aquele gol de placa que está na memória de todo o torcedor até hoje. Obra-prima para nós e para o autor. Com a camisa do Palmeiras, com certeza foi o mais bonito, né? Eu acho que já tiveram gols mais importantes, apesar de que esse hoje tem uma importância enorme, né? Porque foi um clássico super badalado, vencemos uma equipe muito forte e de repente fazer um gol desse é uma coisa super importante. Agora, em questão de beleza com a camisa do Palmeiras, com certeza foi mais bonito. Uma das vítimas do talentoso meia, Rogério Ceni, não parecia nada satisfeito por ter sido personagem dessa história. Não sei se merece uma placa, mas é um gol assim muito bonito que acredito que vai ser repetido. Infelizmente para mim, infelizmente para ele, vai ser repetido várias e várias vezes. O Palmeiras, com 3-0 no primeiro tempo, engolia o tricolor. Um banquete, transformou numa sobremesa, transformou em tudo, né? Então... Refeição completa? Refeição completa ali, foi maravilhoso, aquele prato ali foi muito bom. Apetite de um time muito bem nutrido à época pelo professor Lucha. O Luxemburgo fez ali o momento de conversa, ele fez uma palavra de motivação, todos nós jogadores ali, abraçados ali, ele entrou no meio da roda, pegou
a bola na mão e pediu para que todo mundo olhasse para aquela bola. E ele comparou aquela bola como se fosse um prato de comida. Ganha essa dividida, ganha esse lance, porque você está disputando não uma bola, mas sim um prato de comida. Porque se você perder a dividida, você vai estar perdendo o prato de comida, o adversário vai comer essa comida e você vai ficar com fome. O São Paulo sim passou fome, mas deu umas mordidinhas no porco. França papou um de pênalti. Kaká, ainda dentinho de leite, abocanhou o dele. Mas teve indigestão no final, com Arce guloso fazendo 4-2. Um clássico bastante badalado, né? Tinha bastante repercussão e, graças a Deus, o Palmeiras teve uma postura muito boa dentro de campo e conseguiu aí, né, um resultado que nos dá a condições aí de líder da competição. Choque rei que não sai da cabeça de quem ganhou, então, lembrança saborosa. Hoje eu ando na rua, né, alguns torcedores, né, relembram daquele jogo histórico, né? E é um jogo que praticamente aí um dos grandes jogos que marcou a minha carreira, né? De lá pra cá, São Paulo e Palmeiras duelaram 21 vezes no Morumbi. 13 vitórias dos donos da casa e 8 empates. Claudecir, Magrão, Arce, Alex penduraram as chuteiras. Kaká segue batendo uma bolinha nos States. Ceni transformou-se em mito, goleiro artilheiro, 131 gols, campeão de tudo. Continua jogando e virou carrasco do Palmeiras, uma das vítimas prediletas dele. Não na noite de 20 de março de 2002, quando parou em outro ídolo do nosso futebol, Marcos. Rogério Ceni, prestes a tirar o time de campo, marcará de novo no rival? O Palmeiras, de Fernando Praz, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Marcelo Oliveira, quebrará esse tabu? Quem fica no G4? Teremos gol de placa, com chapéu e tudo? Ou de cobertura, como rolou recentemente graças a Robinho no Allianz Parque? É no domingo, pessoal, no Morumbi. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Trio de Ferro tem uma peculiaridade. Por mais que os números mostrem um certo equilíbrio nos confrontos, mas tem um quê de São Paulo com sérios problemas com o Corinthians normalmente se enrolando com o Palmeiras e o Palmeiras tropeçando diante do São Paulo nos momentos decisivos e períodos sem vencer. Poxa vida, são 12, 13 anos sem vencer no Morumbi, é muito tempo levando em consideração a história dos dois times, a grandeza dos dois clubes, mas por outro lado, a última vitória, por mais distante que seja, 2002, foi uma vitória realmente acachapante, 4-2 e com aquele brilho do gol do Alex. O Alex sempre foi um grande jogador, irregular é verdade, né? Alternava momentos primorosos, na ocasião, momentos primorosos com partidas apagadas e nesse dia contra o São Paulo ele estava inspiradíssimo e fez realmente um dos mais belos gols que eu já vi no Morumbi, Alberto Viana Júnior. É verdade. São Paulo e Palmeiras, eles têm uma tradição muito antiga, né, de competição, desde que praticamente São Paulo foi criado, em 35, que é a data oficial, e os anos 40 eles dividiram todos os títulos paulistas, o Corinthians ficou na chamada fila, e depois nos anos 70 também eles disputaram entre si praticamente todos os títulos. E tem a questão da mudança do nome do Palmeiras, né, que São Paulo foi uma pressão danada e virou Palestra, virou Palmeiras e tal. Eu não imagino qual seja a escalação que vai colocar em campo o Dom Osório. Mas acho que os dois costumam caminhar assim.
para cima e para baixo, para cima e para baixo. O Palmeiras está mais equilibrado que o São Paulo. Muito bem, você aí de casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net, tá? Desde ontem. A pergunta não poderia ser sobre outro assunto. Qual será o resultado do choque rei desse domingo? Vence o São Paulo, dá empate, ou o Palmeiras quebra o tabu no Morumbi? Acesse o site, vote, o resultado sai no fim do programa de hoje. Você ontem falou São Paulo, né? Foi que a minha intuição estava dizendo Sim, Palmeiras, mas não vou ouvir mais a minha intuição, não. Você vai no contrário. Se falar esquerda, você vai para a direita. Exatamente. A minha intuição não costuma falhar, mas me deixou na mão aí esses dias, então é melhor eu ficar com a lógica. Alberto? Empate, 2-2. Eu falei empate, mas eu estava pensando em 1-1, na real. Tudo bem. Você aí de casa, vote. Falar empate, né? Nem sempre tem essa liberdade de falar empate. Por quê? Bom, deixa pra lá. Vote e o resultado daqui a pouquinho. Mais um capítulo dos escândalos de corrupção da FIFA. A Procuradoria-Geral da Suíça anunciou hoje que o presidente da entidade, Joseph Blatter, é alvo de uma investigação criminal no país. Ele está sendo investigado pelos crimes de má administração e apropriação indébita. Segundo a promotoria, em 2005, ele assinou um contrato com a Federação Caribenha que não favorecia a FIFA. Na investigação, foi ouvido também o presidente da UEFA, Michel Platini, que é candidato a substituir Blatter no comando da FIFA. O francês teria recebido um pagamento de cerca de 8 milhões de reais em 2011, feito por Blatter e correspondente a serviços prestados por Platini entre 99 e 2002. Além dos depoimentos dos dirigentes, a Promotoria-Geral da Suíça realizou busca e apreensão de documentos e computadores na sede da FIFA nesta sexta-feira. Uma entrevista coletiva de Blatter e do Comitê Executivo da FIFA estava programada para hoje, mas com o anúncio da investigação ela foi cancelada. A entidade divulgou uma nota dizendo estar colaborando com as investigações. O poder ele tem uma peculiaridade, né? A história mostra isso, é na política, é no futebol. Até o Platini, né, que tinha aquele discurso assim de, né, vamos renovar o futebol. Nunca me enganou. Um ex-jogador, blá, 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 tá aí também fazendo parte dessa lama. Eu não vou dizer que não tenha exceção, pode ter uma, outra. E olhe lá, eu nem sei se preenche uma mão. Lembrando assim, talvez o ex-presidente uruguaio, Mujica, não sei, que não tenha sido picado pela mosca azul do poder. Vai saber, de repente aparece uma outra coisa e também a gente não fica sabendo. Mas na maioria das vezes você só se decepciona com as pessoas. Então eu não sei se o sistema ele é tão bem embolado que não tem como sair, ou realmente a pessoa não resiste à tentação de levar vantagem. É claro, esse é um sistema que nós vivemos, em que o que vale é ter e não ser. Consequentemente, desperta no ser humano esse lado dele da ambição, da cobiça, da ganância, de querer criar atalhos, mesmo que sejam ilegais, para poder juntar fortunas e ter bens e tal. Isso aí é da natureza. E a gente fala de muito dinheiro, né? Quer dizer, numa única transação, sabe, 8 milhões, 9 milhões de reais. Eu julgo muito dinheiro, obviamente. Claro que se você comparar com algumas operações por aí, isso é dinheiro de cachaça. Mas continua sendo muito dinheiro. Uma das coisas que seria anunciada na entrevista coletiva da FIFA, que acabou cancelada, era a definição da data da realização da Copa do Mundo no Catar em 2022. A informação foi divulgada, então, num comunicado. Como se esperava, o Mundial vai ser realizado no fim do ano, entre os meses de novembro e dezembro. O início do torneio será no dia 21 e a final em 18 de dezembro, antes do Natal e com 4 dias a menos do que as últimas edições dessa competição, da Copa do Mundo. O motivo da mudança de data do verão para o inverno no hemisfério norte são as altas temperaturas no Oriente Médio no meio do ano. A gente já estava esperando por isso, né, Celso? Mas também há um desalento, um desencanto total. É a Copa da Corrupção essa aí também. Compraram todo mundo e, enfim, nem deveria ser realizado. Bom, ter uma estrutura comparável aos países de primeiro mundo. Este é o objetivo do Centro de Excelência em Ginástica de São Caetano do Sul, que deve ficar pronto até abril do ano que vem. Adriano Dolfi esteve na cerimônia de lançamento das obras. Vamos ver.
Nessa área do antigo Núcleo de Ginástica de São Caetano do Sul, será construído o Centro de Excelência em Ginástica da cidade. Um sonho antigo do Marcelo, ex-atleta e agora técnico de toda essa garotada. Hoje as nossas condições de ginásio não são as mais adequadas, sabe? É um ginásio que no calor ele é quente, no frio ele é frio, então as crianças acabam saindo. Tendo esse centro, nós teremos condições para que as crianças se sintam mais adequadas para poder praticar o esporte. Uma reivindicação antiga também do medalhista olímpico Arthur Zanetti e do técnico Marcos Goto. Eu acho que esse aqui vai ser mais um centro, né? Acho que São Bernardo já tem um centro, a Confederação está montando mais 12 centros de excelência. Então, assim, isso só tem a fazer a ginástica crescer no país. Vai ser um ginásio onde aqui fora vai poder estar chovendo, vai poder estar frio, calor. Dentro do ginásio vai ter uma temperatura só. Então, isso pra gente já faz uma grande diferença. Questão de aparelhos também, vai ser aparelhos importados, aparelhos de primeira linha. Então a gente pode dizer que vai ser uma estrutura como um país de primeiro mundo mesmo, como a gente vê quando a gente viaja para a Europa, a gente vê que é um sonho e esse sonho a gente espera estar passando aqui pelo Brasil também. A promessa é para que o Centro de Excelência fique pronto em aproximadamente 6 meses. Arthur Zanetti e a comissão técnica pretendem inclusive utilizar a estrutura para a preparação dos Jogos Olímpicos em 2016. E eles prometem continuar cobrando as autoridades. A promessa é que o ginásio está pronto até abril do ano que vem e promessa é para ser cobrada, né? Vamos cobrar. Gente, você aí de casa já sabe, né? Tá aberta a votação para escolher os melhores jogadores da edição 2015 do Campeonato Brasileiro. 12ª edição do troféu Mesa Redonda, a melhor premiação do futebol brasileiro. É só você ir lá no troféumesaredonda.com.br e seguir as instruções e computar o seu voto. O prazo para votação do público é até 24 de novembro. LuxColor, Baltec e Kron estão com a gente em mais essa edição do troféu Mesa Redonda. Bom, a gente falava do Ricardo Oliveira, eu e você. Eu queria saber se o Alberto tem algum nome aí já de pronto que você pensa que deveria ser premiado nesse troféu Mesa Redonda? Eu acho que pode ser o Ricardo Oliveira mesmo. Também? É? Não, mas na verdade meu voto não foi do Ricardo Oliveira, não. Não, você falou, mas você falou outro dia. Não, eu falei Ricardo Oliveira para a seleção era justo. Digo que, na minha opinião, o melhor jogador do campeonato é o Renato Augusto. Renato Augusto, me desculpe a confusão. Então, nesse caso aqui, nomes, nesse caso eu acrescento o Lucas Lima. Pronto. Lucas Lima, tá bom. Então todo mundo mudou, tá bom. Então eu fico com o Ricardo Oliveira, tá? Aqui, que cá estou. Domingão, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com a melhor cobertura do Choque Rei de domingo no Morumba. Mas não é só do clássico que a gente vai falar não, hein? Temos também para você duelo entre Santos e Inter, o líder Corinthians visitando o Figueirense e os principais jogos da rodada. E a gente vai acompanhar a Luz em partida decisiva pelo acesso à Série B do Brasileirão. A gente vai estar no Canindé para trazer todos os detalhes do jogo da última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Então não perca 9h30 da noite, Mesa Redonda Futebol Debate. E por falar na Portuguesa, a terceira colocada no Grupo B, com 27 pontos, vai precisar vencer o Tombense domingo, 4 da tarde no Canindé, se quiser continuar na competição sem depender de nenhuma outra equipe. Fernando Gavini acompanhou o treinamento da Lusa. Vamos ver. A Portuguesa tem um jogo importantíssimo neste domingo no Canindé para suas pretensões de renascer no cenário do futebol brasileiro. O time joga contra o Tombense na última rodada da Série C e precisa da vitória para conseguir a classificação para as quartas de final e manter vivo o sonho de voltar para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Do meu lado, técnico Estevan Soares, é um jogo que está sendo encarado como uma verdadeira decisão. E é uma decisão mesmo, né, Estevan? Tanto que você mudou a programação. Normalmente não se usa aqui o Canindé, você está todo dia treinando aqui. Boa tarde, Estevam. Boa tarde, meus cumprimentos. Realmente você frisou bem, uma decisão. Aliás, eu acho que mais uma decisiva, né? A gente vem mais ou menos há umas 4, 5 rodadas, quando essa fase do campeonato se afunilou e nós, a cada jogo era uma partida decisiva. Felizmente, nós chegamos nessa última rodada, né? Chegamos dentro do G4, que é muito importante, por mérito nosso mesmo, né?
E temos esse jogo, essa rodada que é completa às 16 horas e só dependemos de um triunfo nosso, ou seja, de uma vitória. A Portuguesa passando de fase, vai para as quartas de final, e aí são 2 jogos de mata-mata. Vencendo, já garante o acesso para a Série B. Por isso a expectativa do estádio cheio, né? Pelo menos com público maior, a diretoria fez uma promoção de ingressos, apenas R$20 o ingresso de arquibancada, meia entrada por R$10 dá para ver a Portuguesa jogando. Essa é a expectativa, de ver a torcida da Portuguesa aqui? A expectativa é muito grande, inclusive além dessas promoções, além dessa promoção, tem a promoção também no sorteio de um motel para o casal, né? Que beleza! Coisa parecida aí, que beleza, como diz aquele rapaz. Mas eu acho que o mais importante é nós realmente estarmos aí muito focados nessa decisiva, né? E acho que não pode ser diferente, não. Eu, desde a minha chegada aqui, eu falava e tenho reiterado muito essa semana, que o que vai levar a Portuguesa aos seus melhores dias novamente, né, eu acho que nada mais é do que a unidade entre 4 setores, certo? Setor diretivo, certo? A comissão técnica, né, o grupo de jogadores e principalmente o torcedor. Hora de conferir a rodada desse fim de semana no Campeonato Brasileiro Série B. Uma partida acontece hoje, sexta-feira. O América Mineiro recebe o Criciúma, 9 horas, na Arena Independência. Amanhã, 4h30, serão realizados mais 5 jogos. Na Arena Fonte Nova, tem Vitória e Paysandu. O Sampaio Corrêa enfrenta o Santa Cruz, em São Luís do Maranhão. Náutico e ABC jogam na Arena Pernambuco. O Ceará encara o Oeste na Arena Castelão e em Maceió jogam CRB e Mogi Mirim. Às 9 da noite, em Curitiba, temos Paraná e Atlético Goianiense. No mesmo horário, o Luverdense enfrenta o Bahia em Lucas do Rio Verde. Voltamos agora a falar do Brasileirão. 2 jogos amanhã e 8 no domingo completam a 28ª rodada. Fluminense e Goiás jogam às 6h30 no Maracanã. 9 da noite em Porto Alegre, o Grêmio encara o Avaí. Domingo, 11 da manhã, temos Santos e Internacional na Vila Belmiro e Atlético Paranaense e Ponte Preta na Arena da Baixada. 4 da tarde acontecem mais 4 jogos. São Paulo e Palmeiras no Morumbi. No Maracanã, outro clássico, Flamengo e Vasco. O Figueirense recebe o Corinthians no Orlando Scarpelli e na Arena Joinville temos Joinville e Atlético Mineiro. Fechando a rodada, 6h30, o Cruzeiro recebe o Curitiba no Mineirão e na Ilha do Retiro o Sport enfrenta a Chapecoense. Vencer para continuar na briga pelo título do Brasileirão. Esse é o objetivo do vice-líder Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Joinville em Santa Catarina. O técnico Levir Coupe e o volante Rafael Carioca falaram da expectativa para o jogo. Sabemos que muitas equipes foram lá e perderam o ponto. E aqui dentro eles complicaram bastante, podendo até ganhar o jogo ou empatar. Então eu espero um jogo muito difícil pela situação deles. Durante a semana, os jogadores passaram na sala de imprensa, falavam em 11 finais, pensar jogo a jogo, tentar esquecer do confronto direto com o Corinthians, que não é por agora. É por aí mesmo que você está trabalhando com os atletas? Tem que ser primeiro Joinville e pensar em finais mesmo do campeonato? Eu penso assim, claro que é um sentido figurado, né? O que representa dizer que você tem que entrar concentradíssimo em cada jogo, porque a pontuação é a mesma, né? E são 11 jogos. Então é isso, focar no próximo é Joinville, acho que é isso. O Maracanã promete fortes emoções no próximo domingo. De um lado, o Flamengo precisando da vitória para continuar na briga pelo G4. Do outro, o Vasco, que a cada rodada que passa, luta desesperadamente para deixar a zona do rebaixamento. Meu time é o Vasco, um time de muita raça. E o meu time é o Flamengo, o maior levanta-taça. Clássico sempre tem aquela rivalidade entre os torcedores. E quando se trata de Vasco e Flamengo, a situação não tem como fugir dos jogadores. Vasco regional e que mexe muito com o nosso torcedor, tanto o nosso como o torcedor vascaíno. Então, acho que nesses últimos clássicos ficou até mais acirrado, né, por algumas declarações dos dois lados. Mas acho que o resumo mesmo é dentro de campo e
aquele que for mais feliz nos 90 minutos, com certeza vai comemorar bastante. No domingo, o Maracanã vai receber o 8º Clássico dos Milhões de 2015 e o Cruz Maltino leva vantagem esse ano no confronto com 3 vitórias, sendo 2 eliminações, uma no Carioca e outra na Copa do Brasil, contra 2 triunfos dos rubro-negros e 2 empates. Tem, se eu não me engano, 5 jogos que eles entram e não conseguem vencer a gente. Então acaba que pode ser um nervosismo a mais, vamos dizer assim, para eles, com a vontade de vencer. Hoje, o momento em relação à clássica, né, do Vasco tem sido superior ao nosso, mas a gente já deu uma boa resposta no último jogo. Espero que a gente possa continuar nessa crescente dentro do campeonato, independente da rivalidade que a gente tem contra o Vasco, que é o nosso próximo adversário, mas acho que manter a nossa pegada no Brasileiro. A gente está bem próximo de um grande objetivo, que é uma Libertadores. O Flamengo teve uma semana cheia para treinamentos, enquanto que o Vasco jogou e perdeu por 3-0 para o São Paulo na última quarta-feira pela Copa do Brasil. Com o fôlego em dia, os jogadores da Gávea tendem a ter uma certa vantagem, mas o Gigante da Colina faz um bom segundo turno no Brasileiro e não sofre uma derrota desde a 23ª rodada. Mais uma vez vamos entrar em busca da nossa vitória, sempre respeitando, sempre tentando fazer um bom futebol e sempre brigando toda a bola para que a gente consiga o nosso objetivo, que são os 3 pontos. Como não poderia deixar de ser, a expectativa para domingo é de casa cheia. Na tarde de hoje já tinham sido vendidos 30 mil ingressos, com os preços variando entre R$ 30 a entrada mais barata e R$ 185 a mais cara. Meu time é o Vasco, um clube de muita raça. E o meu time é o Flamengo, aí o maior levanta a taça. No Santos, o principal desfalque para o jogo contra o Internacional vai ser Ricardo Oliveira, o artilheiro do Brasileirão com 17 gols e agora jogador da seleção brasileira nas eliminatórias. Veja na reportagem de Giovana Pinheiro. São 524 jogos e 276 gols na carreira. Só na temporada são 30 gols pelo Peixe, um título paulista e a artilharia do Brasileirão até o momento. Números que impressionam. Aos 35 anos, Ricardo Oliveira coloca muito menino no chinelo. Justamente no dia em que comemorou 15 anos de carreira, o atacante foi convocado por Dunga para substituir Firmino na seleção brasileira em 2 jogos das eliminatórias. Quero agradecer a confiança da comissão técnica da seleção pela oportunidade mais uma vez dada e espero corresponder à altura. Felicidade e descontração não só do atacante, mas também dos companheiros da equipe. Eu fico feliz com relação ao Ricardo, eu acho que mais do que merecido. Um jogador que vem sendo muito regular ao longo de toda a temporada, não só participando com gols, mas a importância que ele tem para a equipe do Santos. O clima de festa pela convocação do atacante Ricardo Oliveira é deixado de lado quando o assunto é o jogo de domingo contra o Inter. A partida é fundamental para o sonho do Peixe de estar no G4. Um jogo muito complicado, muito difícil, mas um diferencial para a equipe do Santos. E vamos encarar, sinceramente, como uma decisão, um jogo chave aí para as nossas pretensões para a própria sequência do Campeonato Brasileiro. Para o jogo que acontece na Vila Belmiro, Ricardo Oliveira e David Braz estão suspensos. Nilson e Paulo Ricardo são as opções. O Internacional é o 7º colocado, enquanto o Santos é o 8º. A briga é direta pela vaga no G4. E Dorival mantém a calma quando o assunto é Libertadores. Eu não me preocupo com isso, não é uma obsessão que entremos domingo no G4, nem tampouco na semana seguinte. Eu acho que no momento certo, oportuno e que não dê condições de uma recuperação, aí sim seria o ideal. É tudo que nós queremos. Por isso eu espero que o Santos se prepare para essas rodadas finais de uma maneira que dê condições para que tenhamos um impulso mais à frente e aí sim uma arrancada final em busca da nossa classificação. Há quase meio século, o mestre Rubens Minelli dizia: futebol é momento. O momento é do Ricardo Oliveira, como seria também do Pato. O resto é tudo conversa mole. Adversário do Santos, o Internacional terá os desfalques dos atacantes Lisandro Lopes, Rafael Moura, Eduardo Sacha, além do capitão D'Alessandro.
Quem seguramente estará em campo é o goleiro Alisson, que falou sobre o confronto de domingo. O que dá para projetar desse jogo de domingo contra um Santos que tem um ataque muito forte, né, especialmente em casa? Um ataque tem, por exemplo, o Ricardo Oliveira, convocado ontem para a seleção, vai ser seu colega nos jogos nas eliminatórias. O Santos é um grande time, né, uma grande equipe, vem numa luta, tá no bolo com a gente ali pela luta da classificação da Libertadores. Um jogo muito importante para a gente, que é confronto direto. Esses pontos não podemos perder de jeito nenhum. A gente vai buscar fazer um jogo de igual para igual lá com o Santos. Sabemos que é difícil. Tem equipe qualificada com jogadores de seleção, né? O Lucas Lima, o Ricardo Oliveira, o Gabigol também é um grande jogador. Uma equipe muito de toque de bola, uma equipe muito rápida que joga muito forte dentro de casa. A gente tem que estar esperto aí com esse ataque deles, que é um ataque muito bom, né, de qualidade, tanto que o Ricardo Oliveira acabou sendo reconhecido por isso, se não me engano ele é o artilheiro do campeonato, né? Então a gente tem que estar atento aí, o pessoal de trás, para tentar sair zerado, né, o placar para a gente, não sofrer gols e caprichar na frente para conseguir uma vitória. E o nosso contato agora é com o repórter Adriano Dolfi, que está nesse momento no CT Joaquim Grava, acompanhando mais um treino do Corinthians, que segue se preparando para jogar contra o Figueirense em Santa Catarina. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Anitta, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Hoje foi o penúltimo dia de preparação do Corinthians para o duelo contra o Figueirense. Figueirense que tem apenas 28 pontos, o Corinthians está com 57, ou seja, são muitos pontos de distância. E o técnico Tite falou sobre essa preparação para enfrentar um time que está na zona do rebaixamento e vem enfrentando dificuldades para conquistar uma vitória. Nas últimas 6 rodadas, o Figueirense não conseguiu 3 pontos e em casa a última vitória aconteceu no dia 23 de agosto. Vamos acompanhar o que disse o técnico Tite. Todos os aspectos e todas as equipes nós levamos em consideração. Eu já dei inúmeros exemplos de equipes que estão numa posição intermediária ou mais baixa ou mais em cima, e que necessariamente isso não gera o jogo mais fácil ou mais difícil. Eu poderia colocar 10 exemplos aqui para ti, mas não vou colocar, é só pegar o retrospecto, as pessoas vão ver o que eu estou dizendo. E o Tite fez uma estimativa aí da pontuação que o Corinthians vai precisar para conquistar pelo menos o título brasileiro. É de 70,6%, ou seja, se conquistar 23 dos 33 pontos que vai colocar em disputa nos próximos jogos, o Corinthians sim pode conquistar o título brasileiro na visão do técnico Tite. O time deve ser o mesmo que venceu o Santos para enfrentar o Figueirense: Cássio no gol, Fagner, Felipe, Gil e Iago mantido na lateral esquerda, Ralf, Elias, Jadson e Renato Augusto no ataque, Malcom e Wagner Love. O Tite, aliás, falou sobre a renovação de contrato do volante Ralf. Para ele, a renovação seria um grande presente para a próxima temporada. O grande mérito, a grande contratação que o Corinthians pode fazer, se vocês voltarem há 4 anos, eu estava dando a mesma resposta, é a permanência dos seus grandes jogadores, seu principal elenco. Toda a equipe, toda a estrutura, todo grande clube que conseguir permanecer, ele dá um passo a mais em relação a todos os outros para manter com uma grande equipe. E nisso está inserido o Ralf, sim. E o Tite comemorou bastante aí a semana de treinos, a semana cheia de treinos, já com essa folga aí dos Jogos da Copa do Brasil. Viaja amanhã, depois do treinamento, para Florianópolis. Na próxima semana, novamente, semana cheia de treinos para enfrentar a Ponte Preta fora de casa. Essas são as notícias aqui do Corinthians, viu, Anitta? Em paz, em clima de muita tranquilidade na liderança do campeonato. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Adriano. Parece que esse pensamento dele está fazendo bastante sentido, né? De manter os melhores jogadores. Tá muito... Parece óbvio, mas os clubes não fazem isso, né? Porque eles têm uma necessidade muito grande de fazer dinheiro e outras vezes, por má gestão, de se livrar de alguns salários para poder equilibrar a folha de pagamento. Mas clube grande como é o Corinthians, por exemplo, o Cruzeiro, ele foi 2 vezes campeão brasileiro nos últimos anos, porque manteve uma base.
Ele manteve os jogadores. Muitas vezes o time da Liga, mas se você perde 2, 3 peças importantes, o técnico já tem uma dificuldade muito grande para repetir o esquema tático, que são os jogadores que cumprem muito bem aquela função e nem todos têm essa capacidade no elenco. Então, obviamente, se o Corinthians quiser pensar em títulos, eu me lembro que o Corinthians foi campeão brasileiro em 2011, para ser campeão da Libertadores em 2012 e campeão do mundo em 2012. De repente, se mantiver essa visão, pode ser campeão em 2015 para sonhar com o título da Libertadores em 2016 e quem sabe até novamente o Mundial de Clubes da FIFA. O conjunto é fundamental, a harmonia do grupo e tudo mais, isso é fundamental. Agora, um time não resiste com o mesmo elenco mais de 3 anos. Isso é mesmo na época em que não havia esse êxodo para a Europa, né? Tempestivo para a Europa, é mais ou menos o tempo em que você pode manter um grupo em alto nível trabalhando em busca de títulos. E o Corinthians, olha, o Corinthians ele trabalha linearmente. Ele pode até perder clássico e tudo mais, mas enquanto time pequeno não perde não. E vai somando ponto e vai se mantendo lá em cima. Está muito bem o Corinthians. A gente volta a falar agora do choque rei de domingo no Morumbi. O Palmeiras desafia um longo jejum de vitórias sobre o rival na casa deles. O repórter Felipe Esboril acompanhou os trabalhos na academia de futebol nesta sexta-feira e a entrevista do técnico Marcelo Oliveira. Com 2 pontos à frente do São Paulo na tabela de classificação, o Palmeiras não se apega muito aos números. Apesar de não ter perdido para o rival nesta temporada, não vence o tricolor no Morumbi há 13 anos. Tempo suficiente para só lembrar o que é conveniente. Olha, essa coisa do tabu, né, dessa história, né, sempre tem uma historinha, cada jogo tem uma história. Quando é favorável, a gente até passa para os jogadores. Quando não é assim, cara, eu prefiro pensar que os jogos foram outro momento, com outro time, com outro comando. Então a história pode ser completamente diferente, mas para ganhar do São Paulo tem que correr muito e tem que jogar muito bem. O momento turbulento vivido pelo São Paulo fora dos gramados não interessa ao técnico Marcelo Oliveira, que acrescentou em entrevista coletiva: nunca perdeu a confiança em uma diretoria ao longo da carreira, diferente do técnico Juan Carlos Osório. Os últimos trabalhos que fizemos aí, até na contramão da cultura do futebol brasileiro, nós trabalhamos por um bom tempo, exceto o Vasco, que não tínhamos condição realmente de seguir aquele trabalho, infelizmente pela grandeza do Vasco. Mas Curitiba foram mais de 2 anos, o Cruzeiro mais de 2 anos e o Atlético Mineiro eu trabalhei por quase 10 anos. Então nunca tive esse tipo de problema. Desde que Marcelo Oliveira assumiu o comando da equipe em junho, ele não conseguiu repetir a escalação por mais de uma rodada consecutiva. Foram apenas 3 vezes. No clássico, não vai ser possível novamente. A dúvida está na lateral esquerda: Zé Roberto ou Egídio. Arouca e Dudu estão suspensos e ficam de fora. Espaço aberto para Thiago Santos e Rafael Marques, que vem se destacando mesmo no banco de reservas. O Rafael, ele é muito bom nisso, ele sempre está de bom astral, treina com maior alegria, é um dos jogadores assim, que tem uma postura de liderança nesse sentido, né, de conviver bem com todas as situações. E eu acho que é por isso também que ele é sempre premiado com gols importantes, como foi no último jogo. Alberto Helena Júnior, não sei se você concorda comigo, a frieza dos números também tem as suas particularidades. Apesar de toda a exatidão, não dá para você se basear muito nos números. Por quê? Existem 2 números, digamos, que suscitam algum tipo de expectativa. Um deles, pro lado 7, palmeirense... Né? O 7, o cabalístico. Pois é. Né? Você vê o Palmeiras, por um lado, poxa vida, vou jogar no Morumbi e não venço lá há 13 anos. Também é um número cabalístico. Pois 13. É. Por outro lado, o Palmeiras realizou, nesse Campeonato Brasileiro, clássicos contra todos os paulistas, não perdeu nenhum. Ganhou do Corinthians fora de casa, ganhou do Santos em casa, goleou esse mesmo São Paulo no Allianz Parque. Quer dizer,
Ficamos com qual estatística? Do Palmeiras que não perde no Campeonato Brasileiro ou do Palmeiras que não ganha do São Paulo há 13 anos? Ficamos com aqueles números no Morumbi, né? que vão estar no placar no final desse jogo. No final do jogo, que vai ter muito de circunstância da partida. Claro. Mesmo porque o São Paulo é absolutamente imprevisível. E o Palmeiras às vezes joga bem, às vezes joga mal, mas está jogando mais bem do que mal. Nesse momento, se você tivesse que optar por um favorito, o favorito seria o Palmeiras, embora o jogo fosse, ou seja, no Morumbi. Eu vejo até por colegas, às vezes, trabalhando, e esses números são importantes para a transmissão. Tal. De repente, porque fulano de tal não faz gol de cabeça, fez um gol na carreira em 15 anos. De repente, aos 40 segundos do segundo, ele acaba metendo a cabeça na bola e fazendo. São situações que contrariam essa lógica matemática. Tem que falar alguma coisa, né, durante o jogo. Fazer o quê? No São Paulo, o assunto principal deveria ser o clássico contra o Verdão. Mas no treino dessa sexta-feira, o assunto, mais uma vez, foram os boatos da possível saída do técnico Juan Carlos Osório. A reportagem é do Alexandre Silvestre. Um desfalque por contusão e uma incerteza por desgaste físico. Não podemos contar com Luiz e Carlinho está em dúvida. Osório pode mexer no esquema tático do São Paulo para o clássico de domingo contra o Palmeiras no Morumbi. Eu creio que com 2 puntas ou 3 vamos a ter um time competitivo e um time que vai a buscar um bom resultado. Se joga com 2 ou 3 atacantes, é um dos mistérios de Juan Carlos para o choque rei. Porém, sobre a própria situação no São Paulo, El Prof abre o jogo de peito aberto. Primeiro, nega boato de que deixará o clube no domingo para assumir a seleção mexicana. Essa notícia de Colômbia que eu vou a renunciar el domingo é falsa. Eu não penso renunciar el domingo. Não vou a dizer que é meu último partido. Aí, eu creio que o mais importante é concentrarnos en esto e ver qué acontece de aquí a más adelante. Mentira que se aproxima de uma verdade. A saída dele talvez aconteça na semana que vem. Gostaria muito de ganhar contra Palmeiras, ganhar contra Vasco e sentar-me e tomar a melhor decisão. Chateadíssimo com a cúpula tricolor, o treinador, independentemente das decepções que encontrou no São Paulo, tem um desejo a realizar. Eu creio que a qualquer técnico ir a um mundial le seduce. Es el punto más alto en la carrera deportiva, la carrera de un entrenador, creo yo, eso y la Champions League. Yo tengo 54 años y quiero dirigir un mundial antes de los 60. Ahí está la decisión. Puede ser, puede no. Sonho e realidade. Abrir mão de um salto na carreira para bancar um projeto que não se sustenta no futebol brasileiro? Há muita gente cínica no futebol e muita hipocrisia no futebol. A verdade é essa. 4 malos resultados e não estou aqui. Iban 3 e aqui me questionaram, me perguntaram o que ia acontecer. Eu nunca me apego a mi trabajo, me apego a mis jugadores, a mi profesión, a dar lo mejor de mí. Y no existe una cláusula en el contrato mía que me garantice eso. Y si vamos a hablar de palabra a palabra, ya es otra cosa. Hay que hablar de la palabra de hombre. Y ahí ya es muy debatible el tema. Juan Carlos Osório chegou a se irritar durante a coletiva de imprensa hoje aqui no CT da Barra Funda pela insistência dos jornalistas sobre a possível saída dele do São Paulo para comandar a seleção mexicana. Mas o auge da sinceridade do técnico colombiano veio à tona quando um repórter lhe fez a seguinte pergunta. Você confia na diretoria do São Paulo? Por lo que hicieron con el elenco y los desfalques, no. Olha, talvez assuste um pouco, porque é uma sinceridade com a qual a gente não está acostumado. Justo ontem você e o Godoy comentavam sobre isso, né? Eu, na verdade, já tenho percebido essa
essa insatisfação do, como diz o meu querido Alberto Lina Júnior, de Dom Osório. E dou razão para ele nessa insatisfação. Quando foram lá buscá-lo na Colômbia, o discurso era o seguinte: você vai para um clube que é muito bem estruturado, talvez o melhor estruturado no Brasil, que quer ser campeão, que quer buscar títulos, blá, blá, blá. Isso vinha até ao encontro do próprio discurso do presidente Aidar, que dizia que São Paulo tinha o melhor elenco do futebol brasileiro. O Muricy não resistiu porque não estava comandando adequadamente o belo time que tinha. Aí você vem, traz um técnico prometendo para ele que vai ser campeão, e de repente manda 9 jogadores embora. 9 jogadores embora. Obviamente eu me sentiria atraído, acho que qualquer um aqui se sentiria atraído, que para ser campeão você precisa de força. E aí você se desfaz dos seus jogadores em pleno campeonato. Se ainda tivessem trazido, olha, né? Treinador não é mágico, ele trabalha. E tiraram para ele dele as possibilidades de lutar por melhores coisas. E aí também todo o fervor político do São Paulo, seu salário atrasado, briga de oposição, manda um, manda outro. Eu acho que ele ficou surpreso com essa confusão toda que encontrou. Daí a insatisfação, e realmente acho que ele deu o recado. Depois do Vasco, bye bye Brasil. Muito mimimi, viu? Muito nhenhenhen, muito nhaque. Olha aqui, ele já veio com a cabeça no México. A verdade é essa. Ele já tinha proposta e já chegou dizendo que eu só saio de São Paulo se for para dirigir uma seleção. Está na cara que ele ia fazer isso. Segundo, realmente o que o São Paulo fez foi uma indignidade, uma vilania com o treinador. Mas isso é o que se espera dessa direção de São Paulo. Não há nenhuma novidade nisso. Ele se apresenta como um grande estudioso do futebol. Será que não dava para fazer uma checagem como é que é a história aqui no Brasil? E no Google? Obrigada, Alberto, Helena, eu falei isso não é possível que você me diga assim, ele veio sem saber nada do futebol. Então não é um estudioso. Terceiro, o que conquistou internacionalmente o Dom Osório com 54 anos de idade? Praticamente nada. O que ganhou só na Colômbia, lá, times da Colômbia. Nos Estados Unidos ele foi... Ele saiu... especialmente com o Atlético Nacional. Ele saiu... Ficou um monte de tempo na Inglaterra, não arrumou emprego na Inglaterra. Olha, gente, vamos com calma com esse negócio. Eu sugiro que vocês leiam a matéria que saiu hoje, está lá na Gazeta Esportiva Net, né? Sou com o diretor do Puebla, do México, metendo a boca no Dom Osório, dizendo que ele, além de mentiroso, não tem competência para dirigir a seleção do México, embora ele esteja sendo convidado para ir para lá. Enfim, tem uma coisa, outra coisa. Vamos com calma com esse negócio. Ele tem a sua parte de responsabilidade e o São Paulo tem a sua parte de responsabilidade. Gostei. Achei que a gente... Está muito está muito mimimi. Não, peraí. Gostei do que você falou e aí juntou tudo e ficou muito bom. Entendeu? Por isso que o programa é sempre muito bom. É isso aí. E olha só, essa foi uma enquete bastante apertada. Quem vence o Choque Rei domingo? Da São Paulo? Da empate? Da Palmeiras? 46% São Paulo, empate 7%, Palmeiras 47%. Uau, por um ponto percentual. Loucura, né? O programa de hoje fica por aqui, a gente volta a se encontrar domingão no Mesa Redonda. E nós no Jornal da Gazeta na sequência. Até já.